A paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aqui aberta em Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Você está vendo? Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Você está vendo que nós temos uma justiça que vem pelo sangue de Jesus. Jesus pagou lá na cruz do Calvário para que você seja justificados nas cortes celestiais. A Bíblia diz que nós podemos ter ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus fala por nós diante do Pai, de maneira que nós não podemos nos justificar. Nosso desempenho sempre ficará abaixo da lei, da Escritura. Mas sabemos que o sangue de Jesus fala por nós. O sangue de Jesus nos defende. O sangue de Jesus nos justifica. Quando chegamos diante de Deus, crendo em Cristo, na sincera intenção do Espírito, em não esconder pecado, não brincar com o pecado, não permanecer no pecado. A palavra de Deus diz em Provérbios 28:13 que aquele que esconde o pecado, ele não prosperará. Mas aquele que confessa com a intenção de abandonar, terá misericórdia de Deus sobre ele. A Bíblia diz claramente, no Salmo 66:18, que aquele que aceitar o pecado no seu coração e não se arrepender, a sua oração não será ouvida. Não prosperará naquilo que está intentando até que ele se arrependa, pois ele está com pecado, de forma que o inimigo tem legalidade. É certo que essa legalidade foi quebrada na cruz. Nós vemos aqui que nós em juízo podemos condenar aquele que nos condena. Não há como esses argumentos prevalecerem, pois todo escrito de dívida foi cravado na cruz. Na cruz Jesus pagou para que eu e você sejamos justificados, declarados sem culpa. Agora, nós podemos agora ir diante das cortes celestiais, diante do Pai, pelo sangue de Jesus. Ali, diante do Pai, pelo sangue de Jesus, nas cortes celestiais, isto pode ser resolvido. Jesus, ele executou na cruz o direito de chegarmos nas cortes celestiais diante do Pai e recebermos o perdão vez após vez, e recebermos a purificação vez após vez. Diante do Pai, pelo sangue de Jesus, que o Espírito Santo sonda os nossos corações. E veja, se não temos dado legalidade, sabemos que a maldição sem causa não virá. Portanto, se a pessoa abriu alguma brecha, é importante ela compreender que ela pode ser justificada aqui. Diz que toda língua que se levantar contra você, ou seja, todo argumento na mente, toda sensação, todo desejo contrário à palavra, todo sintoma, todo sentimento que contraria a palavra de Deus é um ataque das trevas. Isto pode ser por alguns motivos que você não está percebendo, mas quando você pede para o Senhor sondar o seu coração, Ele que te guia em toda a verdade, foi dado para isto, para nos guiar em toda a verdade. João 16:13-14, Ele vai mostrar, queridos, áreas que nós podemos, porventura, ter dado legalidade e não termos ido diante das cortes celestiais e resolvido isso. Por exemplo, a Bíblia diz que se o marido ofender a esposa, enquanto ele não se arrepender disso, a oração dele é interrompida. Você está vendo? Aqui está dizendo que o inimigo tem direito legal de impedir as orações de um marido ou de uma esposa, se isso não for resolvido entre o casal. Você está vendo? Aqui está dizendo que toda língua que se levantar contra ti, por causa disso, o sangue de Jesus fala por você. Você não pode se justificar, mas você pode se arrepender, e o sangue de Jesus falará por você no tribunal celeste, no Supremo Tribunal dos céus, nas cortes celestiais. O sangue falará a teu favor, se você concordar com a palavra de que você, como marido ou como esposa, fez isto e se arrepende e quer que o Senhor te ajude a não fazer mais. A Bíblia diz em Hebreus 12:14 que se eu estiver amargurado, se eu estiver magoado com alguém e não chamar isso de pecado, não importando o que a pessoa fez, isto vai me privar da graça de Deus, ou seja, isto vai me separar daquilo que Deus tem para me dar. Isso vai atrasar as bênçãos de Deus na minha vida. O inimigo tem direito legal
Olha o que está dizendo. É claro que esse direito legal foi quebrado pelo sangue de Jesus. Mas agora isso pode ser resolvido diante das cortes celestiais. Eu posso entrar com fé diante do Santíssimo. Ali, diante do trono de Deus, onde tudo é decidido. E é decidido pois o sangue fala a meu favor quando eu concordo com a palavra de Deus. Então, muitas vezes uma esposa ela é abandonada pelo marido, ela é traída e ela fica magoada. E ela fica com ódio, e ela fica com desejos e pensamentos horríveis contra aquele homem. Então ela começa a adoecer e não sara com remédio, não sara com oração, porque o inimigo tem direito legal. Ele está agindo ali, mas se essa pessoa que está enferma chegar diante do tribunal celeste, olha essa língua que se levantou contra essa mulher, que foi traída pelo marido e abandonada pelo marido. Toda a língua que se levanta contra ti, tu em juízo. Então Jesus, ele executou, ele pagou por este pecado, mas agora você chega diante das cortes celestiais pelo sangue de Jesus que fala por você e te defende quando você chama isso de pecado. E Deus vai ter misericórdia de você. Diga, olha, o meu marido fez mal para mim, mas eu estou fazendo mais mal com essa amargura, falta de perdão, com esse ressentimento, e por causa disso estou bloqueando a graça de Deus na minha vida. Então, essa língua que se levantou contra você, o acusador dos irmãos, vai ser calado pelo sangue de Jesus. Vemos, meus amados, onde há arrependimento, o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. A palavra de Deus mostra, meus amados, que aonde há pecado sem arrependimento, aonde há pecado atrevido, a pessoa toca numa jovem, depois a abandona, como se nada tivesse acontecido, e continua no ministério, tocando no púlpito, e as coisas começam a dar errado. Olha, o Senhor quer justificar, quer te levar para o arrependimento, para que você não continue sendo acusado pelo inimigo. Não adianta a culpa, não adianta você ficar escondendo o pecado, não adianta nem se culpar e nem esconder o pecado. Chega nas cortes celestiais, o sangue falará por você e ele vai te justificar. Essa voz que te condena, essa consciência culpada, vai ser substituída pela paz e pelo refrigério. Quando diz em Atos 3,19, para se arrepender, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha assim refrigério da parte do Senhor. Quantas pessoas, meus amados irmãos, que traíram outras, roubaram, enganaram, furtaram e não se arrependeram. Enganaram outras e estão ali dando legalidade ao inimigo pelas obras da carne. Estão na soberba, na frequência da soberba, e tudo dá errado na vida dela. Está na frequência da competição, do julgamento, da falta de misericórdia. E isto faz com que a língua se levante contra nós. O inimigo encontra direito legal, pois estamos contrário à palavra. Agora, o sangue fala a nosso favor nas cortes celestiais. O sangue de Jesus fala a nosso favor na corte celestial, quando nós concordamos com a palavra e chamamos pecado de pecado. Então ali o Senhor bate o martelo e diz assim, olha, toda a língua que se levantou contra ti, agora em juízo aqui, eu cancelo. Eu cancelo tudo que estava acontecendo, porque você nas cortes celestiais tem o sangue que fala a teu favor. Quantas pessoas, meus amados, que fizeram coisas erradas e receberam palavra de maldição dos pais, de pessoas que estavam sob autoridade, de pessoas que estavam sob autoridade sobre essa pessoa. E isso deu direito legal ao inimigo. O inimigo está aproveitando essa brecha, dessa palavra de maldição lançada. É claro que contra o corpo de Cristo não vale maldição, desde que não esteja em brecha, desde que não esteja com pecado escondido. Aí aquela palavra fica ali, o inimigo fica ao derredor, procurando uma oportunidade de uma brecha. Quando uma pessoa tem inveja de você, da tua família, quando uma pessoa ela tem palavras contrárias a você e deseja o teu fracasso e deseja te destruir, isso não acontece na sua vida, mas aquele demônio autorizado por aquela pessoa fica ao seu derredor, esperando um momento de fragilidade, e você pode quebrar essas palavras de maldição contra você. Pastor, mas todas as palavras não foram quebradas na cruz do Calvário? Sim, foram quebradas na cruz do Calvário, mas quando você chega nas cortes celestiais, diante do Pai, pelo sangue de Jesus que fala por você, isto é executado. Isto é manifesto, é o que diz aqui, toda língua que se levantar contra ti, tu em juízo a condenará. Você vai desfazer isto de uma forma profética também. Assim como uma pessoa te amaldiçoou, você chega diante do trono de Deus, nas cortes celestiais, pelo sangue de Jesus, Senhor, eu anulo toda palavra de maldição contra mim, toda inveja, toda opressão que
familiares que têm autoridade sobre mim, pais, pessoas que impuseram as mãos sobre mim e lançaram maldição, eu quebro em nome de Jesus. E você diz: eu abençoo essa pessoa e perdoo essa pessoa. Então você está agora aqui destruindo essas palavras de maldição. Em nome de Jesus, amém.